O ano era 1999, não me lembro do mês, mas era o início do clima frio e tempestuoso. Eu estava morando com meus pais em Londrina, no Paraná. Na época, eu estava festejando com alguns amigos. Estávamos nos divertindo à medida que a festa avançava pela madrugada. Eu me envolvi em uma briga com um cara que estava bêbado e causando problemas. Eu também tinha bebido demais e, depois que nos separaram, decidi que era hora de voltar para casa. Eu tinha ido à festa com um amigo meu e, quando fui procurá-lo, me disseram que ele tinha saído mais cedo com alguém e não disse a ninguém para onde estava indo ou quando voltaria. Eu não queria ficar mais tempo na festa, então comecei a me preparar para ir embora e comecei a caminhar para casa. Estava cerca de um terço do caminho quando percebi que tinha cometido um erro. Deveria ter ficado e esperado pelo meu amigo. Foi quando vi alguns faróis se aproximando na mesma direção em que eu estava caminhando. Levantei o polegar na esperança de que alguém me desse carona. O carro passou por mim e continuou. Então, outro carro veio pela estrada e fez a mesma coisa. Estava começando a ficar muito frio e havia relâmpagos no céu. Estava me preparando para me virar e voltar quando vi outro carro descendo a estrada. Levantei o polegar novamente e desta vez o carro parou. Comecei a correr em direção ao carro, aliviado por finalmente conseguir uma carona e sair do frio. Conforme me aproximava do carro, a porta do motorista se abriu e o motorista saiu. Havia algo totalmente errado na maneira como ele saiu do veículo. Seus movimentos pareciam rígidos e desajeitados. Quando me aproximei, comecei a dizer algo quando, de repente, um raio brilhante iluminou o céu e tudo ao meu redor, e eu tive uma boa visão do motorista. Ele parecia um daqueles manequins que você vê nas grandes lojas de shopping, com uma expressão facial vazia e um sorriso leve. E a maneira como ele estava caminhando, cara, eu fiquei incrivelmente assustado. Então, a porta do passageiro se abriu, e outro ocupante saiu da mesma maneira terrível. Eu pude dizer pela silhueta contra os faróis que era uma mulher, e outro raio iluminou, revelando que ela também era um manequim. Acho que gritei e então corri para o campo de milho ao lado da estrada. O milho estava quase com 2 metros de altura e tinha sido irrigado recentemente. Porque eu estava correndo na lama que chegava nos meus tornozelos, continuei correndo, não parei. Estava cansado de correr na lama e por alguns minutos parei para recuperar o fôlego. Naquele momento, ouvi os talos de milho sendo agitados em algum lugar atrás de mim. Comecei a me sentir tonto e com tontura, como se fosse desmaiar. Então ouvi as portas do carro batendo e o som do carro partindo. Não voltei para a estrada de jeito nenhum. Estava com muito medo. Continuei atravessando o campo de milho até sair do outro lado. Foi quando meio que desmoronei. Estava tremendo por todo o corpo. Fiquei ali por pelo menos 1 hora antes de voltar para casa. Até hoje, quando penso de volta, poderia ter sido alguém fazendo uma brincadeira para assustar as pessoas, não sei. Eles pareciam reais para mim. Hoje, no Rio de Janeiro, eu vi o diabo. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra diabo, elas pensam em um homem vermelho com chifres em um tridente. Bem, neste caso, era um homem em forma humana completa. Eu me convenci de que não precisava de roupas novas, mas estava ansiosa para sair de casa. Decidi visitar uma loja pequena para matar o tempo antes do jantar. Experimentei algumas roupas aqui e ali. Olhei para manequins e ouvi conversas de outros compradores dignas de um reality show. Enquanto terminava minhas compras, percebi que meu corpo e mente se sentiam diferentes. Tive arrepios por todo o corpo, cobrindo cada centímetro. Fiquei enjoada, mas tentei ignorar o sentimento. Minha mente estava girando. Eu me sentia confusa e desorientada por alguns momentos. Nem mesmo sabia onde estava ou por que estava lá. Isso me assustou um pouco, mas eu não queria me estressar, já que não estava me sentindo bem. Disse a mim mesma que era hora de voltar para casa. Saí da loja sem comprar absolutamente nada, o que é mais difícil do que parece para uma garota como eu em uma loja de segunda mão. E saí pela porta para o estacionamento em busca do meu carro. Estava mais ou menos a meio caminho do meu destino quando um caminhão parou ao meu lado. Pensei que fosse normal, mas não dei muita importância. De repente, o céu escureceu
Tudo ficou embaçado, o motor do caminhão desligou e um homem por volta dos 40 anos saiu da caminhonete e se dirigiu para a caçamba. Senti-me extremamente desconfortável e sabia que algo não estava certo, mas continuei meu caminho até o lugar onde eu havia estacionado. Foi então que ouvi uma voz em minha cabeça. Não era uma voz humana, nem ouvi palavras reais. Era mais um sentimento, um desejo de fugir. Olhei novamente para o homem e desta vez fizemos contato visual. Nunca antes na vida senti tanto medo como naquele momento, quando nossos olhos se encontraram. Seus olhos eram negros, a noite mais escura sem lua. Ele sorriu, o sorriso mais malévolo, exibindo seus dentes amarelados e podres. Começou a caminhar na minha direção e murmurei algumas palavras inenarráveis, ainda incapaz de desviar o olhar dele. Sentia que era um sonho, um pesadelo, e desejava profundamente acordar daquele momento traumático, mas não conseguia. O homem tinha algo nas mãos enquanto continuava em minha direção. Quebrei o contato visual, recuperei o fôlego e saí correndo. Com as chaves na mão, pulei no banco da frente, bati e tranquei a porta e parti para casa. Quando vi que estava a uma distância segura do que acabou de acontecer, estacionei o carro. Estava tremendo incontrolavelmente, tonta, incapaz de respirar, enjoada e com medo. Não conseguia compreender o que tinha visto, minha mente não me deixava. Conforme comecei a recuperar o fôlego e me acalmar o máximo que pude, o céu começou a clarear novamente. O mundo ao meu redor não estava mais preto ou embaçado, mas finalmente nítido. Então eu entendi. Percebi o que tinha visto, algo que nunca esperava ver em minha vida. Deus tinha me mostrado um vislumbre do diabo. E deixe-me dizer a você, não é algo que alguém queira ou espere ver. Quando o sentimento do mal me dominou no estacionamento, senti que minha vida estava em perigo, que eu seria levada ou machucada. O homem não disse uma palavra nem emitiu um som, e embora eu finalmente tenha chegado em casa física e mentalmente sã, em uma viagem que pareceu durar uma eternidade, minha mente nunca esquecerá o que vi em 15 de outubro de 2015. Hoje, eu vi o diabo. Alguém já ouviu falar da Dama dos Porcos? Bem, quando ouvi falar dela, eu tinha cerca de 12 anos, em 2005. Eu tinha dormido na casa de um amigo e passamos a noite toda contando histórias assustadoras. Então, uma das meninas nos contou sobre a Dama dos Porcos. Ela disse que era alguém com o corpo de uma mulher e o rosto de um porco, e que você tinha que dizer o nome dela 3 vezes para que ela aparecesse e te perseguisse. Eu não acreditava nisso nem um pouco. Então, ela disse que isso realmente aconteceu com ela e alguns amigos dela antes de me contar como a Dama dos Porcos os perseguiu pela floresta. Eu não acreditei em uma palavra do que ela estava dizendo, mas continuei jogando junto. Depois de um momento, ela decidiu dizer o nome dela 3 vezes. Dama dos Porcos, Dama dos Porcos, Dama dos Porcos. Nada aconteceu. Eu decidi que era apenas um antigo mito assustador que não tinha nada de verdade. Depois que as histórias terminaram e fomos dormir, havia trovões e relâmpagos lá fora. Como a cama estava bem embaixo da janela e não tínhamos cortinas, todos me fizeram dormir no lado da cama diretamente sob a janela. Meus 2 amigos já tinham dormido antes de mim e eu fiquei acordado ouvindo a chuva. Então, de repente, houve um raio, e eu poderia jurar que naquele instante vi alguém parado naquela janela. Mas assim que pisquei os olhos, eles desapareceram. Continuei dizendo a mim mesmo que estava apenas imaginando coisas e que precisava dormir, e de manhã tudo estaria bem. Quando acordei na manhã seguinte, meus 2 amigos decidiram que queriam ir à loja. Então eu me levantei, tomei um banho, me vesti e estava pronto para sair. À medida que caminhávamos, começamos a falar sobre a Dama dos Porcos novamente. E uma das minhas amigas disse o nome dela 3 vezes. Então, todos nós gritamos o nome dela 3 vezes em alto e bom som. O próximo que soubemos foi que ouvimos passos atrás de nós na estrada em que estávamos. Não havia nada além de árvores ao nosso redor. A casa da minha amiga era a única casa naquela estrada, e os vizinhos mais próximos estavam perto da loja, quase mais 1 quilômetro de distância. Todos nós estávamos com medo de olhar para trás, mas toda vez que parávamos de andar, os passos paravam também.
Vocês ouvem isso? Uma das meninas me perguntou. O quê? Perguntei. Ouça, ela disse. Antes que alguém pudesse responder, decidi virar a cabeça por apenas um segundo para ver o que estava acontecendo, e imediatamente desejei não ter feito isso. O que vi foi a pior coisa que já vi na minha vida. Era uma mulher vestida com um macacão azul e um boné todo rasgado. Assim que olhei para trás, ela levantou a cabeça e eu vi o rosto de um porco. Saí correndo e gritando sem olhar para trás. Sabia que meus amigos estavam em algum lugar atrás dela, porque podia ouvir os gritos deles acima dos meus. Quando chegamos à loja, 10 minutos depois, dei uma olhada por trás de mim de novo. Não vi nada. Não parei de correr até entrar na loja, e não vi nenhum vestígio de nada além de mim e dos meus amigos. Olhamos uns para os outros, todos sem fôlego e sem ter certeza do que tinha acabado de acontecer. Ligamos para a mãe da menina e pedimos que ela viesse nos buscar, porque vimos um estranho nos observando. Até hoje, juramos que nunca aconteceu de verdade, juramos que foi apenas nossa própria imaginação. Mas como todos nós poderíamos ter imaginado a mesma coisa, e como aquela pessoa simplesmente desapareceu? São perguntas que evitamos ao longo dos anos. Na década de 70, meu primo mais velho e sua família moravam a cerca de 10 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Em uma sexta-feira à noite, meu primo e vários parentes estavam tendo uma festa com bebidas. Conforme a festa continuava, a cerveja estava acabando, então ele e seu filho foram eleitos para buscar mais bebida na cidade vizinha, que ficava a cerca de 16 quilômetros. Ao chegar na estrada principal, ele virou para o sul. E cerca de 2 quilômetros depois, viu um homem e uma mulher caminhando. Meu primo não pensou muito nisso. Parou o carro e disse: "Entrem, nós daremos uma carona." Para sua surpresa, não havia mais pedestres. Eles simplesmente tinham desaparecido. Ele disse que arrepios percorreram seu corpo, mas ele continuou dirigindo por mais 2 quilômetros na estrada, quando os mesmos 2 pedestres apareceram novamente. Meu primo parou, novamente, para oferecer uma carona, mas os pedestres desapareceram novamente. Meu primo chegou rapidamente na cidade, comprou a cerveja, despejou o conteúdo de uma lata e voltou para casa sem mais incidentes no caminho de volta. Quando ele voltou para a festa e contou o que aconteceu, a festa quase parou completamente, pois todos se olharam assustados. Alguém teve a presença de espírito de acender uma vela, mesmo enquanto continuavam a beber. Desde então, algumas pessoas disseram que viram os pedintes e ofereceram uma carona, mas eles também desapareceram. No entanto, de boca em boca, ninguém é aconselhado a caminhar por aquela estrada após o anoitecer, bêbado ou sóbrio, por causa dos pedintes. Isso foi relatado para mim em 1997 pela esposa do meu primo, e, embora aterrorizante, não impediu usasse aquela estrada para comprar bebidas. Meu marido e eu compramos uma pequena casa no campo. Era uma área tranquila e pacífica, com fazendas leiteiras e colinas onduladas. Algumas semanas depois de nos mudarmos, fomos acordados durante a noite pelo som de 2 mulheres discutindo intensamente. Ambos nos levantamos e procuramos tanto dentro de casa quanto do lado de fora, mas tudo estava calmo e silencioso. Achamos estranho porque o cachorro do vizinho teria latido se alguém estivesse por perto, e as luzes de detecção de movimento teriam acendido se alguém estivesse ao redor. Minutos depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Eu estava no quintal no dia seguinte quando a mulher da casa ao lado estava passando. Então perguntei se ela tinha ouvido a discussão na noite anterior. Ela disse que não tinha ouvido nada. Ficou quieto por alguns dias, mas depois, por volta das 7 da manhã, comecei a sentir o cheiro de café e pão fresco. Levantei e fui para a cozinha, mas não havia nada lá. Isso aconteceu quase todas as manhãs depois disso. Nossos netos vieram nos visitar e brincavam no quintal com frequência. Quando eles foram embora, podíamos ouvir o choro de uma criança pequena. Procuramos ao redor, mas, é claro, não havia ninguém por perto.
Isso aconteceu quase todas as vezes depois que nossos netos foram embora, como se esses pequenos fantasmas sentissem falta deles. Em uma ocasião, até ouvi a voz de uma menininha dizendo: "Vovó". Li alguns livros sobre fantasmas que diziam para não ter medo e falar com os fantasmas, então eu fiz isso. Eu disse à criança para continuar pedindo pela avó para vir ajudá-la. Pouco depois, isso parou. Acredito que sua avó veio buscá-la. Era um pouco triste, mas espero que tenha feito a coisa certa ao falar com ela. Os outros fenômenos continuaram enquanto morávamos lá. Nós colocamos um novo telhado na casa e os pedreiros disseram que houve um incêndio na casa no passado. Havia marcas de queimaduras na área da cozinha. Supomos que isso tenha acontecido antes. Vendemos a casa e os novos proprietários a demoliram e construíram uma nova. Portanto, nunca descobrimos a história da nossa antiga casa. Mudei para minha casa em janeiro de 1991. Na primeira noite, fui acordado por uma voz baixa e tremida chamando por Jonas. Sentei na cama e olhei ao redor do meu quarto. Depois fui até a janela para ver se alguém estava do lado de fora. Era uma noite fria de inverno e não havia ninguém por perto. Voltei para a cama apenas para ouvir a mesma voz chamando por Jonas novamente. Sentei na minha cama e disse à voz para sair e que esta era minha casa. A voz parou vários meses depois. Após conhecer meu vizinho, perguntei a ela quem havia morado em minha casa e contei minha história. Ela me informou que uma família havia morado lá por cerca de 20 anos e que tinham um filho chamado Jonas. Ela também disse que a mulher havia falecido e a casa foi vendida. Jonas agora teria cerca de 50 anos e era alcoólatra. Minha neta de 8 anos, Jéssica, compartilhava minha casa comigo. Jéssica vinha ao meu quarto à noite e me contava que acordava e sabia que o fantasma estava ao lado de sua cama. Além disso, coisas desapareciam apenas para depois reaparecerem. Isso durou cerca de 1 ano. Então, uma manhã, enquanto eu me preparava para o trabalho, ouvi Jéssica lá em cima. Ela estava na minha cama, pois o fantasma a havia acordado durante a noite. Corri lá em cima e encontrei uma criança aterrorizada em minha cama. Ela disse que viu o fantasma ao lado dela e descreveu uma mulher pequena de cabelos escuros. Ela também disse que o fantasma a tocou na perna e seu corpo todo estava formigando. Vários anos depois, meu filho e meu neto de 2 anos vieram morar comigo. E meu filho começou a perder objetos como tesouras, canetas, lápis, etc. Apenas para tê-los reaparecido misteriosamente. Então ele começou a acordar à noite sentindo o fantasma de pé e observando-o. Ela estava de volta. Sinto a presença dela muitas noites enquanto estou na sala de estar sozinho. Acho que aprendemos a conviver uns com os outros agora. Fico imaginando se alguém mais já teve uma experiência semelhante ou tem alguma explicação para isso. Eu tinha cerca de 14 anos e minha melhor amiga Maria tinha cerca de 17. Nós morávamos em uma cidade muito pequena no norte da Paraíba e eu costumava dormir na casa dela nos finais de semana. Normalmente nós jogávamos cartas, assistíamos TV ou íamos dar uma volta ao redor do pequeno parque que era a parte central de nossa pequena cidade. Eu ouvi Maria contar uma história para seus pais e outros amigos várias vezes, e ela também costumava me contar. Ela dizia: "Eu ouvi os bebês chorando de novo na noite passada." Ela descrevia ouvir o choro de bebês do lado de fora de seu quarto, no corredor, sempre à noite. O quarto dela era o único no 2º andar. Para chegar lá, subíamos as escadas, virávamos à direita e andávamos pelo corredor paralelo à escada. Eu ouvia a história muitas vezes e não duvidava dela. Apenas ouvia e pensava: isso é estranho. Acontece que um dia ouvi os choros por mim mesma. Eu estava dormindo em um monte de cobertores e travesseiros no final da cama dela. Desligamos a luz e dissemos boa noite uma para a outra. Cerca de 1 minuto depois, comecei a ouvir um bebê chorando. Eu disse: "Maria, estou ouvindo eles." Ela respondeu: "Não se preocupe, vai parar em breve." Então não me preocupei e apenas ouvi.
O som passou de um bebê chorando para talvez 3 bebês chorando. Depois, pareceu voltar para um bebê novamente e depois voltou para múltiplos bebês chorando. Isso continuou por cerca de 5 minutos, o que pareceu bastante tempo. Lembro-me de pensar, quando isso vai parar? Porque parecia estar durando muito tempo. Finalmente parou, e acho que eu disse algo como: "Não os ouço mais." E voltamos a dormir. Desde então, acredito em fantasmas. Não apenas porque ouvi os choros por mim mesma, mas porque ambos ouvimos na mesma hora. Naquela época, eu tinha ouvido a história da Maria muitas vezes antes, mas nós nunca soubemos a origem desses bebês ou qual era a história deles. Foi muito estranho, para dizer o mínimo. Minha casa não é muito antiga, mas muitas coisas estranhas aconteceram lá comigo. Sempre gostei de histórias de fantasmas, então acho que atraí essas coisas. A primeira vez que aconteceu foi quando eu tinha cerca de 6 anos, e agora tenho 14. Naquela época fui para a sala de estar e coloquei meu brinquedo de pelúcia de lado. Quando me virei para olhar de novo, ele estava em pé nas 4 patas. Era um cachorro de pelúcia na época. Eu não pensei muito nisso. A próxima coisa aconteceu no ano passado. Meu quarto fica em cima da oficina que o antigo proprietário construiu quando fez o porão. Se eu sentar no meu quarto, consigo ouvir vozes no porão, mesmo quando não há ninguém lá embaixo, e nenhum rádio ou televisão ligados. Geralmente são vozes de um homem e uma mulher. O homem parece estar zangado, xingando e gritando, enquanto a mulher chora e ele joga coisas. Este ano, no entanto, piorou. Recentemente, vi uma mulher com um longo vestido branco passando pela minha sala de estar de manhã. Quando fui tomar banho de manhã, ouvi alguém caminhando e depois rindo de uma mulher, mesmo que eu estivesse sozinho em casa. Também tive alguns problemas apenas no meu quarto. Uma manhã, enquanto acordava de um sonho com criaturas demoníacas me atacando, senti um calafrio subir pela minha espinha e comecei a tremer incontrolavelmente. Não conseguia me mover ou gritar, e tinha medo de abrir os olhos. Então, ouvi um sussurro no meu ouvido dizendo: "Obrigado pelas coisas que você vai lembrar na sua cabeça." Por último, uma noite, algumas semanas atrás, enquanto eu estava na cama, olhei para a parede e vi a sombra de uma pessoa sentada. Parecia que ela estava usando um manto ou algo parecido. Assumi que era apenas uma sombra ou algo no meu quarto e me levantei para mover algumas coisas em volta da cama e dissipar a sombra. No entanto, ela não se moveu. Mais tarde, naquela noite, quando ainda estava lá, coloquei meu pé onde ela deveria estar e senti uma sensação insana de frio. Ela esteve lá todas as noites desde então.